Esse vídeo aqui de 4 opções de cafés da manhã saudável foi um sucesso com vocês e vocês me pediram a segunda parte. Então hoje eu trouxe aqui mais 4 opções saudáveis, baratas e nutritivas para vocês. Trouxe aqui um croquete de queijo com frango que fica uma delícia, gente. Uma opção mais rica de café da manhã em proteína. Esse aqui é um excelente para você. E eu trouxe também hoje uma panqueca de maçã deliciosa, muito rica em fibras, para você deixar o seu intestino funcionando, ó, direitinho. Então, venha comigo para a receita. Essa receita que vamos fazer hoje é perfeita para quem quer algo diferente. Então nós vamos fazer hoje um patê de frango com croquete de queijo. Então venha comigo. Então vamos começar fazendo a nossa pastinha do nosso frango, né, para a gente colocar como recheio. Então vamos usar aqui frango desfiado. Eu já tenho pronto, já deixo pronto, né, na geladeira. Então isso facilita bastante a questão da praticidade aí de você fazer um café da manhã rápido, né, e muito prático. Então vamos precisar aqui de um pouquinho de frango desfiado. Isso aqui é para o nosso recheio, né? Então vamos separar aqui. E vou adicionar também o que? Tomate, porque eu gosto muito. Vocês podem adicionar aí o que vocês quiserem, né? Azeitona, cheiro verde também, né? Você pode colocar. Então eu já tinha tomate aqui cortado na geladeira. Então eu vou colocar um pouquinho de tomate. Pronto. E o frango você pode temperar a gosto, pode adicionar aí orégano. Como eu já tenho o hábito de cozinhar ele temperado, então aqui eu só vou acertar um pouquinho o sal. Antes de acertar o sal, eu já vou colocar aqui a ricota. Isso aqui é pra gente, você pode usar o que? Requeijão cremoso, o que você preferir. Eu vou usar aqui ricota porque eu já tenho em casa. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de ricota. Isso aqui é pra quê, Clésia? É pra dar cremosidade, para o nosso recheio ficar mais cremoso, certo? Então, vamos colocar um pouquinho só mesmo. E, para quem gosta, né? Tem gente que não gosta, mas eu gosto, para dar um saborzinho especial. Vamos colocar aqui um pouquinho também de... Pera aí, vou dar uma sacudida aqui nela. Um pouquinho de mostarda. Pronto, só um pouquinho mesmo. Agora sim, né? Vamos acertar o sal, só um pouquinho mesmo. Agora é só mexer para ficar bem, para penetrar mais o tempero, né, no recheio. E aí, enquanto a gente vai fazer a massinha, a gente já deixa aqui esse recheio pronto, porque já vai penetrando aqui o sabor no frango, né, para ficar mais saboroso. Então, depois de mexer bem, você vai reservar isso aqui. Então, com o recheio pronto, agora vamos fazer o quê? O nosso croquete de queijo. Então, vamos precisar aí de uma frigideira. Vou aquecer ela aqui. Então, você vai cobrir o fundo aqui da sua frigideira com fatia de queijo. Eu vou adicionar aqui 2 fatias de queijo. Agora, você vai aguardar ela derreter e eu vou mostrar pra vocês o ponto aqui ideal, certo? Então, tá derretendo, ó, não tá no ponto ainda, porque ela vai ter que ficar bem dourada. Não tá dourada ainda, então você pode aguardar mais um pouco. Então, você deixa em fogo baixo e aqui já tá quase no ponto. Tá percebendo que tá ficando bem douradinho? Tá criando tipo uma crostazinha, ó, soltando da panela. Então, a gente vai esperar mais um pouquinho pra gente colocar o recheio. Então, aqui já tá no ponto, tá vendo? Tá bem douradinho, já tá no ponto de você colocar o recheio. Então, vamos colocar aqui o nosso frango. E agora, você vai virar delicadamente. Ele criou uma casquinha, tá vendo? Olha. Com a ajuda aqui da outra colherzinha. Ele fica crocante, gente, por fora. Então, essa é uma opção aí pra você que quer variar o seu café da manhã. E é uma opção diferente, né? De você também consumir o seu queijo aí. Ele vai formar essa casquinha por cima. E vai ficar bem cremoso aí por dentro por conta do frango, né? Do nosso recheio. Então, o nosso primeiro café da manhã está pronto, né? Vamos colocar aqui no prato. Olha. Olha que lindo, gente, que fica. Olha a crocância disso. Então, para quem gosta, né, de algo mais crocante aí, essa aqui é uma ótima opção. Fica muito bom, chega tá dando água na boca. Essa é uma opção mais low carb, né? Mais rico em proteínas e gorduras boas. Certinho? Uma receita assim, dona menina, já vale sua inscrição aqui no canal.
A maioria de vocês não são inscritos ainda, dá essa moral aí pra gente. Então agora nós vamos para a segunda opção de café da manhã, que aí vamos variar aqui do pãozinho tradicional. Vamos fazer um pãozinho sem trigo. Para isso vamos pegar a nossa tigelinha e nós vamos utilizar como base para esse pãozinho o nosso farelo de aveia, que é o nosso queridinho. Para quem tá em, como eu expliquei no vídeo, esse é a melhor opção para quem tá em fase de emagrecimento, farelo de aveia. E se você quer saber as diferenças entre as aveias, clique no link fixado aqui, depois que assistir esse vídeo, que lá eu explico um pouco mais sobre os diferentes tipos de aveia e para que serve cada uma delas, certo? Então vamos precisar de 4 colheres de farelo de aveia. Aí vai depender da quantidade. Se você quiser mais, aí você faz em maior quantidade, né? Então vamos precisar de 2 ovos. Então podemos falar que esse é um pãozinho proteico, né? Porque já vai aí 2 ovos na massa. Então vamos adicionar uma pitadinha de sal. Você vai adicionar 50 ml de água para hidratar aí esse farelo de aveia. E um fiozinho de azeite. Mas é um fiozinho mesmo, viu, gente? Para esse pão não ficar muito calórico. Vamos colocar só um pouquinho. Agora você vai misturar isso aqui muito bem. Então, vamos misturar. E para adicionar mais fibras à nossa receita é opcional, né? Como eu tenho aqui, eu vou adicionar um pouquinho de chia. Você pode adicionar aí as sementes que você quiser. Olha a consistência da massinha, tá vendo? Então agora vamos reservar ela aqui e vamos aquecer a frigideira. Então agora vamos untar aqui a nossa frigideira com um pouquinho só de azeite. Um pinguinho, viu, gente? Isso, só pra untar mesmo. Espalha bem o azeite aqui pra não grudar, né? Não correr o risco. Então essa receita aqui, ó, ela rende 2 pãozinhos. Então vamos colocar agora na nossa frigideira, a metade, né? Então vocês espalham delicadamente. Agora é só aguardar uns 2 minutinhos. Então aqui, gente, já está no ponto, tá vendo? Agora vamos virar o nosso pãozinho delicadamente. Então aqui já tá bom mesmo, ó. Com a mãozinha eu gosto de fazer isso. Já ficou, percebeu que ele até aumentou um pouquinho o tamanho? Ficou maiorzinho. Agora é só colocar na nossa vasilha. E rechear agora o recheio agora é a preferência de vocês. Eu vou rechear com o quê? Vou colocar um pedacinho de queijo. Quase não gosto de queijo, né? Mas você pode colocar requeijão cremoso, ricota, o que você preferir. Carne moída, mas eu vou colocar aqui queijo. Uma fatia só. Vamos dobrar o nosso pãozinho. Fica bem maleável. Aqui eu preferi colocar o queijo aqui agora, por quê? Eu poderia ter colocado enquanto a gente estava preparando ele, que o queijo já derreteria e estava tudo certo. Mas eu quero comer uma coisa mais crocante, que fica mais parecido ainda com um pãozinho grelhado. Então eu vou usar a nossa sanduicheira. Vamos colocar o queijo e agora eu vou levar para a sanduicheira, que vocês vão ver que vai ficar melhor ainda. Vou colocar aqui, ó. Então você coloca, fecha. Quanto tempo? Vai depender da sua sanduicheira. A minha, mais ou menos uns 3 minutinhos, já fica pronto. Já fica douradinho, fica só o ouro. Depois de alguns minutos, olha o barulhinho, gente. Menino, isso aqui fica bom demais. O que é bom sempre pode melhorar, né? Olha, me diz aí se isso aqui não fica parecendo um pãozinho mesmo. Você vai ter saudade de comer o pãozinho lá da padaria. Dá super pra te saciar. Fica muito bom isso aqui. Então temos aqui um pãozinho rico em fibras, você não vai estar utilizando o trigo e vai estar te dando saciedade ao longo do dia e o melhor, fica delicioso. E a terceira opção de café da manhã é uma panqueca de maçã, uma opção deliciosa, além de deliciosa, é rica em fibras, ótima para o intestino, porque a maçã ela é rica em uma fibra chamada pectina, que ajuda a nossa flora intestinal a funcionar maravilhosamente bem. Então vamos fazer essa panqueca de maçã? Primeiramente nós vamos precisar de um mandolim, para você fatiar ela em fatias bem fininhas. Então vamos começar fatiando aqui. Quanto mais fininha, melhor. Ah, Clésia, essa receita vai demorar muito. Não, não vai demorar não. Se você tiver um mandolim aí, vai ser coisa bem rápida mesmo. E o sabor compensa você fazer, viu? Além de ser muito nutritiva para o seu intestino, olha aí. Já terminei de fatiar, tá vendo? O mandolim é bom por quê? Porque você consegue deixar ela em fatias bem fininhas, como essa. Agora, com a nossa maçã fatiada, vamos pegar a nossa guerreira novamente aqui, a nossa frigideira. Vamos deixar aqui em fogo médio. E vamos dispor aqui as fatias de maçã que a gente fez.
Então, vocês vão colocar elas bem separadamente assim, ó. Então, vocês podem colocar ela aí na frigideira, de forma aleatória mesmo. O importante é que você forre o fundo aí da frigideira. Agora, a gente vai adicionar um pouquinho de mel. A intenção é deixar ela caramelizar um pouco. Então, colocamos um pouquinho de mel e um pouquinho de canela, que é a pessoa que ama canela. Se você não gosta, mas eu gosto muito. Agora você tampa e deixa ela caramelizar aqui. Enquanto isso, a gente vai fazer a massa. Para a massa, né, da nossa panqueca, vamos utilizar aqui mais um ovo, 2 colherzinhas de farelo de aveia, uma pontinha de fermento. Foi uma pontinha generosa de fermento, viu, gente? Mais uma pontinha generosa de canela, só mexer. Então, depois que você mexer bem, agora vamos colocar aqui sobre as maçãs. Então, vamos colocar essa massinha sobre ela. Então, assim que você colocou toda a misturinha, de preferência que você espalhe por toda a maçã, certo? Então, espalhe delicadamente aqui, ó. Por quê? Porque a intenção nossa é que as maçãs grudem, né, nessa massinha da panqueca. Então, espalhe bem delicadamente, que vai dar certo. Então, espalhou direitinho, agora é só tampar e aguardar uns minutinhos aí até ficar pronto. Então, depois de alguns minutinhos, você vai destampar. E olha aí a belezura. Tá vendo? Então, ela tá bem firme aqui, mostra que já tá no ponto, ó. Tá mais firme por cima e as maçãs estão grudadas. A hora da verdade. E aí, gente? Então, essa é uma opção, ó, para você que não gosta da textura da maçã natural, talvez experimente essa opção aqui, que eu acredito que você vai se surpreender. E para finalizar aqui, vamos finalizar com o quê? Com fio de mel. Olha que maravilha, gente. Então, pode adicionar o seu fiozinho de mel aí. E o cheiro disso aqui, bom demais. Então, aqui você vai estar se alimentando e vai estar alimentando também as bactérias boas do seu intestino. Ele vai agradecer, porque a maçã, ela é rica em essa fibra pectina que é excelente para o nosso intestino. Fechou? Agora, essa receita aqui, dona menina, essa quarta receita é a mais fácil de todas. Além de prática, simples e é muito econômica. Você com certeza tem aí na sua casa o ingrediente. Então, nós vamos precisar de flocão de milho e nós vamos fazer um pãozinho de cuscuz. Então, você não tem desculpa. Esse é rápido e muito prático. Então, vamos usar aqui 4 colheres de flocão. Certo? Então, 4. E vai fazer o que, Clésia? Então, vamos hidratar. É o olhômetro mesmo, viu, gente? Então, vocês molham ele. Pra ele ficar nessa consistência aqui, ó. Não muito molhado e também não muito seco. Vai ficar assim. Se você já tiver a massa pronta, já molhadinha na geladeira, então você vai pular esse passo, né? Já vai estar pronto. Você já vai vir pra ele já hidratado. E você só vai adicionar um ovo. Adicionou um ovo, uma pitadinha de sal e você vai colocar um pequeno gotinha de azeite. Se você quiser colocar manteiga, aí agora fica a sua preferência. Eu não tenho manteiga aqui, vou colocar só o azeite mesmo. E agora você vai mexer isso muito bem. E para finalizar, você coloca um pouquinho só de fermento, só para ele inchar um pouquinho. E mexa delicadamente agora. Então, eu untei a minha frigideira aqui, gente. Por que que eu tô usando essa pequenininha? Porque ela é mais fundinha, é menorzinha. Então, o nosso pão, ele tende a ficar maior, mais alto um pouquinho, certo? Então, eu vou deixar aqui no fogo baixo e vamos colocar a nossa mistura. Aí você vai falar, ah, Clésia, mas eu não tenho uma frigideira pequena. Então, não precisa ser pequena, que é só porque eu quero que ele fique mais alto um pouquinho. Se você pode fazer na frigideira normal, ele só vai ficar mais baixo um pouco, tá bom? Eu ia usar essa tampa aqui, ó, porque aqui eu não achei uma tampinha menor. Poderia ser ela, mas encontrei aqui essa menorzinha e deu certinho. O efeito que eu tô falando
Nutri desse aqui, tá vendo? Que ele ficou mais altinho. Agora é só você virar pro outro lado. Olha aí. E esse é o resultado. Temos aqui o nosso pãozinho de cuscuz. Agora é só você partir ao meio e colocar o recheio da sua preferência. Então esse pãozinho de cuscuz, comparado aí ao seu pão francês, ele tem um índice glicêmico muito menor, ele vai te dar saciedade por mais tempo, vai evitar, né, aquele pico glicêmico, ou seja, né, ele vai ser digerido de forma mais lenta no seu organismo, vai te dar mais saciedade aí por mais tempo. Olha que beleza, gente, ele fica bem fofinho, tá vendo? Fica bem fofinho. Agora você vai rechear ele com o que você quiser. Você pode colocar aí uma manteiguinha, se você tiver em casa. Eu tenho aqui a ricota, então eu vou colocar uma ricota. Você pode rechear também com queijo. Olha que delícia. Então esse aqui é uma ótima opção, vai te dar saciedade, vai retardar, né, a sua fome e fica muito gostoso. Então essa é uma ótima opção para aquele dia que você tá com preguiça de ir na padaria, né? Então é uma opção barata, nutritiva e muito saborosa. E aí, qual dessas receitas aqui você vai fazer primeiro? Me conte aqui nos comentários. E é isso, se vocês gostaram desse vídeo, já deixe seu joinha e se inscreva no meu canal. Beijo!